Iniciando a nossa segunda aula sobre escatologia, né? Tivemos a primeira aula, onde fizemos um esboço do livro de Apocalipse, seus 22 capítulos. E espero ter sido de grande valia, de aprendizado para todos aqueles que assistiram o vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do arrebatamento e vamos tirar algumas dúvidas, né? A respeito da vinda do Senhor Jesus. Porque muita gente complica e mistura, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já veio, né, realizou sua obra, subiu ao céu, e ele vai voltar para arrebatar a igreja, e depois ele volta numa segunda vinda. Então, essa volta dele é em duas etapas. A primeira é o arrebatamento, né, que é para a sua igreja, para os salvos, né, e a segunda vinda que ele virá com a igreja que ele arrebatou. Agora ele volta com os seus santos, né, que morreram aqui na tribulação, e os irmãos do Novo Testamento, os santos do Novo Testamento. Então seriam duas vindas, a primeira e a segunda. Então a gente vai ver a diferença de uma e outra nesta aula de hoje, tá bom? E eu quero deixar aqui que Cristo, na primeira vez que ele virá, que será o arrebatamento, ele virá nos ares. Então ele não vai pisar na terra. Então o arrebatamento se encontra nos ares, né? E já a segunda vinda, ele vem com a sua igreja para a terra. Ele vem junto com a igreja que ele arrebatou, agora retornando com ela para a terra, para a implantação do reino milenar. Nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, é um texto bem conhecido, né, de todos, quando se fala de arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vem declarando ali a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, né? Então a gente pode ver que é bem diferente. A vinda dele, ele é algo iminente, né? Vai ser instantâneo, ninguém verá, ninguém vai ficar sabendo, somente o que foi arrebatado e aquele que conheceu e não estava pronto para ser, e não ouviu o soar da última trombeta. Diferente de quando ele voltar com a sua igreja. Em Apocalipse capítulo 19 diz que João, ele vê o céu aberto e o Senhor assentado, montado num cavalo branco, e na sua coxa escrito o Senhor é vencedor, né? Então ele vem com a sua igreja, né? Ele vem para reinar, e ele vem para realizar a obra que tem que ser feita aqui, que é a batalha do Armagedon, implantar o reino milenar. Mas ele vem e julgar também todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor e dividiram ali as terras de Israel. Então o Senhor virá nessa segunda vinda. Então nós podemos ver que há uma diferença muito grande no arrebatamento da igreja, que nenhum olho verá, será num piscar de olhos, né? E a segunda vinda, quando ele virá para toda a terra, toda a humanidade, né? E todo olho verá. Então a diferença está aí para nós iniciarmos essa aula. E o segundo ponto vai falar sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento é harpazo, né? Que significa arrancado com força ou violência. Isso é arrebatamento. Então vai ser uma coisa muito rápida, e Deus vai arrancar da terra os salvos, né, que estiverem vivos, e aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo também ressurreto para se encontrar com Ele nos ares, né? E já na segunda vinda não tem nada disso, porque Jesus, na segunda vinda não tem nada disso, porque Jesus, ele vem no céu,
para as pessoas que já estão no céu, né? Então ele virá do céu com as pessoas que já estão com ele lá, e assim o Senhor virá para a terra. Então há uma diferença muito grande da primeira vinda e a segunda vinda, né? Então a primeira vinda é o arrebatamento, e a segunda vinda é quando ele volta para implantar o seu reino milenar e estabelecer aqui durante 1000 anos. Haverá muitos acontecimentos com essa sua segunda vinda, né? E é para toda a humanidade. Amém? E o terceiro tópico que eu queria ver com vocês é: os crentes serão levados para a casa do Pai. Em João 14, há um texto bem conhecido de todos, né? E muita gente não entende esse texto como sendo falando sobre o arrebatamento da igreja também. Muita gente entende, não, mas ali é algo que ele está falando, mas não é por enquanto isso. Mas ele diz aqui, quando ele estava dando as instruções aos seus discípulos, ele estava falando: não se turbe o vosso coração, não, viu? Eu vou morrer, mas eu vou para o Pai. E ele estava dando as instruções para que a obra dele tivesse continuidade através dos discípulos. Eles não se entristecessem, nada, porque ele diz assim, olha, capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é isso. Isso aqui está falando do arrebatamento. Quando ele fala: eu vou vir buscar vocês, eu vou preparar lugar, morada para vocês, e eu vou vir buscar vocês para mim. Aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então, esse aí é um privilégio da igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor vai ter essa situação de ser arrebatado, de ser levado a essas moradas que já está preparada. Ele disse: eu vou e vos preparar, irei lugar, já está tudo pronto para nós, no arrebatamento, estarmos ali com o Senhor para todos sempre. E esse arrebatamento é a casa do Pai, é o terceiro céu, aquele terceiro céu que Paulo ele fala: não sei se no espírito, no corpo, eu não sei, mas eu fui levado até ele fala, um certo homem foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito vos revelar. Então, esse lugar aí é o terceiro céu, e a igreja vai participar desse terceiro céu. Interessante que já na volta da igreja, nós teremos uma ressurreição também. Depois dos 7 anos da tribulação, o Senhor ele vai retornar com a sua igreja, né? Os santos vestidos de vestes brancas de linho fino, é o seu exército, né? Com seus anjos. Então ele vai descer, e junto vão vir quem? Aqueles que morreram na tribulação, que não colocaram a marca nem na sua testa, nem na sua mão, e morreram por amor à palavra, foram degolados. E os santos do Antigo Testamento ressuscitarão também, e eles estarão conosco aqui no milênio. Então, aí você vai entender: peraí, pastor, mas então eles não vão estar lá no terceiro céu? Eles não vão ver essas moradas na casa do Pai? Não. Oi, mas eles não vão para o céu? Irão sim, eles vão quando, no final de todas as coisas, quando virá a nova Jerusalém, aí todos estarão na cidade santa. Então você vê que o privilégio que é ser igreja do Senhor. E muita gente às vezes, sabe, brincando de ser crente, levando um negócio assim, de qualquer jeito. Olha, segue a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. E todas essas promessas que Deus tem é para a igreja dele. Durante essas aulas que teremos aqui, nós vamos ver tantas coisas lindas que a igreja vai participar e vai viver, mas só a igreja. Então vale a pena
pagar um preço e servir a esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. E a quarta coisa que eu queria verificar com vocês é que lá no céu, no arrebatamento, haverá um julgamento que nós conhecemos como o tribunal de Cristo, conhecido como Bema, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 15, está falando sobre isso, né? Lá vai falar que nós vamos comparecer diante desse tribunal. Então esse tribunal é só para os salvos, é só para aqueles que foram arrebatados na sua primeira vinda nos ares, amém? Porque quando ele voltar depois da tribulação com a sua igreja, e ele estiver ali haverá um outro julgamento também, onde a igreja e os santos do antigo e aqueles que morreram na tribulação participarão também, que será no vale de Josafá. Será o julgamento daqueles que se levantaram contra a igreja ou contra Israel, e aí haverá ali uma separação. Muitos serão mortos ali, mas muitos serão poupados ali, e aqueles que morreram ali estarão aguardando até a ressurreição do seu corpo para fazer parte do tribunal do trono branco, que é o juízo final, e aqueles que foram poupados estarão vivendo ali durante o milênio com o Senhor Jesus Cristo. Então haverá também esse julgamento, e não é do arrebatamento, mas sim da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Interessante que no tribunal de Cristo, quando estivermos lá, é para entrega de galardões para os santos, crentes salvos. Então todo mundo está salvo lá, mas ele vai, como seus olhos como chama de fogo, ele vai bater o olho, vai provar tudo aquilo que nós fizemos nesse corpo, em vida, na obra, para o próximo, tudo que fizemos. Se foi palha, feno e madeira, vão passar pelo fogo, e tudo isso perece, e vai se queimar, vai virar cinza, e ninguém receberá nada, mas está salvo, amém? Agora, se as suas obras foram ouro, prata e pedras, diamantes preciosas, e foram colocadas no fogo também, vai ser purificado, e vai com a sua purificação, e Deus vai enxergar aquilo que você fez de melhor para Ele, para o reino, para o próximo, na sua vida, através da sua vida, para a glória dEle. Então você vai receber galardão, e a Bíblia é bem clara, que lá uns brilharão mais do que o outro, um brilharão como o sol, outro brilharão como a lua, outro como as estrelas. Então há galardões que serão também entregues para cada um desses que vai ser provado no fogo e vai permanecer. Então tudo isso é para a igreja do Senhor, que foi arrebatada na sua primeira vinda nos ares, amém, igreja? Então o quinto tópico que nós vamos ver, a igreja será levada para o céu, e na segunda vinda ele estabelece o seu reino sobre a terra. Então é isso aí, a igreja na primeira fase, a primeira vinda vai para o céu, e a segunda vinda ele vem com a igreja para a terra, amém? Então, e o sexto tópico diz assim: o arrebatamento é eminente, entendeu? Pode acontecer a qualquer momento. Isso nós chamamos da doutrina da iminência, e todas as épocas os crentes esperam a vinda de Cristo. Até o apóstolo Paulo também esperava a vinda do Senhor Jesus. Ele quando ele fala assim, olha, o Senhor ele vai vir arrebatar a sua igreja, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então ele aguardava também que o arrebatamento acontecesse na sua época, mas dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém conhece, ninguém sabe nem dia nem hora do arrebatamento, amém? A não ser o nosso Deus Pai
e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na sua... quando ele foi recebido ao céu coroado com glória e se assentou à destra do Pai, agora quem estabelece esse dia é o nosso Jesus. Ele falou assim: agora chegou o momento dele vir buscar a sua noiva, que ele comprou com seu precioso sangue. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. E todas as gerações aguardavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas a volta de Jesus será iminente, ou seja, não há nada que tenha de acontecer para que Jesus arrebate a sua igreja. Não precisa acontecer nada. Mas precisa acontecer isso, aquilo, informar. Não. Não precisa acontecer nada para que ele possa vir. Agora, na sua vinda, a única coisa que precisa acontecer para ele voltar depois com a sua igreja na segunda vinda, seriam o passar dos 7 anos da tribulação. E essa tribulação, ela iniciará quando houver o acordo de paz com o anticristo e as nações, e um acordo religioso entre as principais religiões do mundo, né? E o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Quando houver ali uma unidade e o acordo de paz assinado, aí inicia-se o governo do anticristo. Passando 7 anos, aí sim nós temos uma data, é a volta de Jesus voltar com a sua igreja e os seus santos. Agora, no arrebatamento não sabemos hora e nem dia, nós não sabemos não. E na 7ª coisa, o arrebatamento não precisa de nenhum sinal. Jesus, ele disse sobre os sinais do sol, da lua. Agora guerra, fome, peste, tudo são sinais, mas isso nada mais é do que o princípio das dores. Inclusive, acho que foi ontem, estava aquela lua de sangue, né? Estava alguns países ali do norte, norte dos Estados Unidos, do Alasca, aquela região lá, Canadá, teriam essa visão mais fácil e tranquila, né, desse acontecimento. Mas isso aí nada mais é do que o princípio das dores. Guerra, a gente pode ver Estados Unidos, os países árabes lá, brigou, e agora é a Rússia que está querendo, está fazendo guerra lá contra a Ucrânia, muitos querendo brigar também em invadir outra cidade, Venezuela querendo entrar aqui na Guiana Francesa, então, e pode até respingar aqui no norte do nosso país, está todo mundo de prontidão ali. Então você vê que são rumores de guerra, guerras e rumores de guerra, peste. Então temos aí muitas pessoas morrendo de dengue, tivemos a Covid, são outras doenças que tivemos, já foram radicalizadas, peste negra, peste bubônica, muitas coisas e estão ocorrendo no longo dessa vida. Mas só que tudo isso é o princípio das dores, né? Então não é sinal da vinda dele não. A vinda dele será num piscar de olhos, no momento onde ninguém estiver esperando, ele vai chegar como ladrão da noite. É por isso que temos que estar pronto para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Você não vai ser iminente, ninguém vai ver e nem saber. Vamos saber depois, né, que um povo vai desaparecer do planeta, né? E nós vamos ver aqui o que eles vão fazer depois, quando isso acontecer, né? O arrebatamento também é somente para os crentes. Em Efésios 4:30, Colossenses, Filipenses, vamos embora. Efésios, está aqui. Efésios 4:30. Se é melhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós podemos ver que a igreja do Senhor está selado com o selo do Espírito Santo, é o penhor do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como quando no governo do anticristo, ele também vai selar as pessoas com a marca, né? Que todos conhecem como a marca do anticristo, 666, né? Então a gente não sabe se é um chip, o que é, se é alguma coisa, mas tudo indica que seja isso mesmo, né? Então é um componente eletrônico que vai ter todos os seus dados, e ali você reconhece ele, né? Como o anticristo, e vai se prostrar diante da imagem dele, diante dele também. Então, mas nós temos o selo do Espírito Santo, que é o penhor. O penhor, lembra do texto lá em Gênesis, quando Abraão, ele manda buscar, ele manda buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. Ele já estava ali com 40 anos de idade, e ele manda o seu mordomo Damasceno buscar, e ele vai lá em Padarã, na Mesopotâmia, e traz a Rebeca. Interessante que ali Isaac representa a Cristo, Rebeca a igreja, e o mordomo o Espírito Santo. E a mesma coisa que vai acontecer, nós temos o penhor, o selo do Espírito Santo, e naquele dia o Espírito Santo ele vai entregar ao Senhor a sua noiva, né? E é o penhor, é o resgate. Ele vai entregar no dia do arrebatamento. Então nós vamos nos encontrar com o noivo lá nos ares, que é representado ali na tipificação por Isaac. Amém? E aí nós seremos levados de volta para o Senhor, pois somos a sua propriedade. Amém? Agora, já na segunda vinda, todos verão e se dobrarão, todos os joelhos vai ter que se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor Jesus Cristo. Interessante que quando o Senhor, no arrebatamento da igreja, como eu comentei agora há pouco, e vai ser, todas as emissoras do mundo inteiro vão falar sobre isso, e essa nova ordem mundial, né, os Illuminati, né, essa globalização e tudo isso que está influenciando e direcionando, preparando o campo e o palco do anticristo para ele se manifestar, vão colocar vão dizer o noticiário que o arrebatamento foi algo assim de antiterrestre, né? Eles vão, foi abduzidos, eles foram mortos e foram levados, ou senão eles vão colocar já tem uma situação chamada bubbling. Então são imagens que eles colocam no céu. Já tem algumas aí, colocaram ali uma imagem do Cristo, de anjo. Então aquilo ali é uma situação que chamamos de bubbling, entendeu? Então é isso que eles vão fazer. Então eles vão colocar algumas coisas de extraterrestre e tal, que foi isso que arrebatou, mas a gente vai saber que a gente sabe que a gente está pregando o Evangelho. E quando isso acontecer, mesmo aqueles que não deram valor e não ouviram e não se arrependeram, eles saberão que foi o arrebatamento, né, do Senhor Jesus em levar a igreja dele. Amém? E no nono ponto, nós vamos ver, será um tempo de júbilo, né? Onde nós todos receberemos uma coroa, que é aquela mesma. Paulo, quando ele fala sobre a coroa, ele coloca assim sobre, ali em Roma havia as disputas, né? Seria as Olimpíadas, né? Do Olimpo ali e tal. Então eles recebiam os vencedores, e não é quem chegava em primeiro, todos os participantes recebiam ali a coroa de louro.
nós não vamos receber uma coroa de louro, nós vamos receber uma coroa de justiça. Então haverá ali essa alegria de nós sermos arrebatados aqui, e nós vamos encontrar, como eu já disse, haverá ali a entrega dos galardões, que é o tribunal de Cristo. Haverá também o enlace matrimonial, que é a bodas do Cordeiro, que é o casamento do Senhor e a sua noiva, que somos nós, igreja do Senhor. Então haverá muito júbilo, muita alegria. Em segundo plano, na sua volta da segunda vinda, que depois da tribulação, quando ele vier, haverá muito pranto e tristeza aqui na terra, porque quando ele estiver ali no vale de Josafá, onde ele estará julgando, seria na guerra do Armagedon, conhecida, né? Do Armagedon, os anjos do Senhor colherá ali com a pá o seu trigo, recolherá. São o povo de Deus e aqueles que não permaneceram, passaram pela tribulação, são os judeus e esses remanescentes. Agora os outros serão como uvas colocadas no lagar onde o Senhor vai pisar. Então haverá muita tristeza, muito pranto aqui. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo é motivo de alegria para a igreja que está pronta para o arrebatamento, para estar com o corpo já glorificado, participando de todas as bênçãos, conhecer a cidade que Ele está preparando. Olha, eu vou preparar lugar na casa do meu Pai. Nós vamos conhecer a casa do nosso Pai. Sabe quem? Igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento. A igreja vai participar dos galardões no tribunal de Cristo. A igreja vai participar das bodas do Cordeiro. A igreja vai retornar com o noivo, agora esposa do Cordeiro de Deus, para estar reinando com ele aqui no milênio, e vai julgar as nações aqui na terra, junto com o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é para a igreja do arrebatamento. Bem, e para nós já entrarmos na finalização, os crentes, eles apresentarão no tribunal de Cristo, e na segunda vinda haverá um julgamento no tribunal aqui da terra, né? Na segunda vinda, aqueles que se levantaram contra o povo de Israel, né? E na 14ª tópico aqui, nós vamos selecionar que na primeira vinda, somente os salvos, os santos, verão, porque ouvirão o soar da trombeta, serão retirados, arrancados daqui, e com corpo glorificado, vestes brancas de linho fino, e nos encontraremos com Ele nos ares. Então nós vamos contemplar tudo isso. E só nós vamos ver. A humanidade, o planeta Terra, os habitantes, ninguém verá nada disso. Agora, já na segunda vinda dele, todo olho vai ver ele chegar nos céus abertos, como eu já li, como eu já falei em Apocalipse 19, e ele vai chegar no Monte das Oliveiras, e ele vai ali estabelecer o seu reino milenar. Ele vai destruir ali todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu, contra Israel, né? E ali ele vai estabelecer o seu reino milenar. Amém? E na quinta e última, e dará início à grande tribulação, o arrebatamento, né? E na segunda vinda dele, dará início ao governo milenar. Então você vê que são duas vindas, e uma totalmente diferente da outra, né? E muita gente às vezes complica e mistura a vinda dele, da primeira vez no arrebatamento, com a segunda vinda dele, com a igreja e os santos para
o reino milenar. E quando o Senhor e os seus discípulos e perguntaram para ele: Senhor, mas quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? E muitos confundem também isso aí com a vinda dele, quando ele veio, mas ali ele veio para salvar a humanidade, implantar a sua igreja na terra. E ele subiu ao céu para preparar moradas, para depois vir buscar a sua igreja, que ele deixou realizando ou dando continuidade na obra que ele iniciou, que era alcançar os perdidos através dele, de Cristo Jesus. E aí os seus discípulos perguntaram: mas quando é que o Senhor vai dar o seu reino, iniciar o seu reino milenar? Quando eles falaram do reino milenar, era do milênio. Era lá no milênio que ele estava falando, exatamente. Ele estava falando do reino milenar. É lá que eu vou estabelecer o meu reino milenar, né? Porque interessante que quando nós vemos ali em Daniel capítulo 9, acho que é verso 14, se eu não me engano, vai falar quando o anjo vem e fala com Daniel, que Daniel estava esperando, né, a redenção do povo ali, que o profeta tinha dito que era 70 anos, e Daniel ali já estava com quase 90 anos já, e ele estava orando 21 dias, e o anjo vem e trouxe e tal, e falou assim: olha, e isso será para o teu povo. Quem que era o povo de Daniel? O judeu. E para a sua cidade, qual que era a cidade? Israel, era Jerusalém, Israel. Então é para ele, não é para a igreja. Então tudo aquilo ali que está para acontecer durante a tribulação, e todo aquilo que há de acontecer na vinda do Senhor, na segunda vez, é para o povo judeu. Então a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é propriedade exclusiva de Deus, que tem o penhor do Espírito Santo. E o Senhor, em Apocalipse 3, verso 10, ele disse que ele nos livraria da tribulação. Não é na tribulação, não é no meio, não é depois, é antes. O Senhor vai nos livrar. Então nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que o Senhor vai vir, vai soar a última trombeta, a trombeta de Deus, vai soar, e nós ouviremos, e os que morreram em Cristo ouvirão primeiro, receberão um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, e nos encontraremos com Ele nos ares, e dali estaremos indo para a casa do Pai, nos céus, participar de tudo aquilo que já foi dito aqui, o tribunal de Cristo, os galardões, vamos conhecer ali a casa do Pai, o terceiro céu, lindo, vamos ver ele face a face, vai ter o enlace matrimonial, o casamento, a bodas do Cordeiro, tudo isso é para nós, igreja, e aonde ele estiver ali na casa do Pai, nós vamos estar com ele junto, enquanto aqui na terra vai estar um caos total, que mais para frente nós vamos ver a tribulação, como vai ser difícil. Nós já demos uma explanação do livro, mas nós vamos esboçar cada um daqueles selos, das taças, dos juízos. Você vai ver que é terrível o que estará acontecendo aqui na terra para aqueles que não aceitaram Jesus, ou aqueles que não aguardam a sua vinda, que é o povo judeu, e aqueles que negligenciaram em servir a Ele com fidelidade. Amém? Então que essa aula possa ser de bom proveito, esclarecedora à mente de vocês, ao conhecimento de vocês. Amém? E fique aí ligado que daqui uns dias teremos mais outras aulas que a gente vai dar continuidade nesse desenvolvimento sobre o livro de Apocalipse. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.